Olá, hoje vamos conversar sobre você é do caminho ou você está no caminho. A expressão o caminho aparece muitas vezes no livro de Atos como um título para o movimento cristão e é também aplicado de maneira similar nos manuscritos do Mar Morto escritos pela comunidade de Qumran. No Atos 24, de 13 a 16, nós lemos assim: nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim, porém confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Em outras referências, em Atos 9:2, diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Em Atos 18:25 era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Esse título em comum tem origem em Isaías, cujas visões da era messiânica atentavam para o caminho do Senhor. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40:3. Os primeiros cristãos adotaram esse título, os do caminho, para reivindicar as promessas de Isaías e afirmar sua identidade como povo renovado e remido por Deus. Então, o termo caminho é muito importante na vida de Jesus e, consequentemente, na vida dos seus discípulos, da sua igreja e de cada um de nós. No Evangelho de São João, é apresentado como aquele que se identifica com o caminho. Quando o apóstolo Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:5-6. Portanto, o caminho não é uma estrada, o caminho não é uma religião, o caminho é uma pessoa, o caminho é Cristo. Como podemos saber se estamos no caminho ou somente na religião? A religião, ela atua segundo o princípio: obedeço, logo sou aceito por Deus. Mas o caminho funciona segundo o princípio: sou aceito por Deus, por meio do que Cristo fez, logo eu obedeço. É uma consequência. Na religião, tentamos obedecer aos padrões divinos por medo. Acreditamos que, se não obedecermos, perderemos a bênção de Deus, neste mundo e no próximo. No caminho, a motivação é nossa gratidão pela bênção já recebida por causa de Cristo. Em um contexto religioso, sentimos estar satisfazendo os padrões religiosos que nós mesmos escolhemos. Daí a sensação de superioridade e às vezes até desdém com relação aos que não seguem o nosso caminho. O caminho cristão de Cristo diz que somos tão falhos que Jesus precisou morrer por nós, mas ainda assim somos amados e valorizados. E Jesus fez questão de morrer por nós. Isso leva, ao mesmo tempo, a uma humildade profunda e a uma profunda confiança.
e acaba com toda a nossa presunção. O verdadeiro cristão não despreza quem não crê como ele crê, já que não se baseia em doutrinas e práticas próprias. O Evangelho nos possibilita escapar à suscetibilidade, à postura defensiva e à necessidade de criticar os outros. A identidade do cristão não se baseia na necessidade de ser visto como um indivíduo bom, mas na avaliação de que Deus faz de nós em Cristo. A religião moralista faz seus adeptos se convencerem de que, se levarem uma vida de retidão, Deus e os outros lhe deverá respeito e favores, e eles merecerão uma vida decente e feliz. No entanto, se a vida começar a desandar, os moralistas sentirão uma raiva debilitante. Ficarão revoltados com Deus, ou então revoltados com o universo, por acharem que, já que vivem melhor que os outros, deveriam ter uma vida melhor, ou sentirão profundo rancor de si mesmos, incapazes de se livrar da sensação de não ter vivido como deviam. Os fundadores de todas as principais religiões eram, em essência, mestres, mas não salvadores. Eles vieram para dizer: faça isso e você encontrará o divino. Mas Jesus veio essencialmente como o próprio Salvador, e não como um mestre, apesar dele ter ensinado muito. Ele disse: sou o divino que veio até vocês, para fazer o que vocês não eram capazes de fazer sozinhos. A mensagem cristã é de que não somos salvos pelo nosso histórico. Por isso, o caminho não é religião nem irreligião, mas algo totalmente diferente. O mesmo sentido é usado por São Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, quando narra a perseguição de Saulo, que é o nome de Paulo, nas comunidades cristãs. O Saulo, ou Paulo, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Os primeiros cristãos já consideravam Jesus como caminho, aquele que conduz à comunhão com Deus, ou seja, Jesus Cristo. É o caminho do divino, que vem ao encontro do humano e que possibilita ao humano encontrar-se com o divino. Você veja que Paulo, ele antes da sua conversão a Cristo, ele era um religioso, seguia todas as leis e regras, acreditava em Deus, então teoricamente está tudo certo. Mas quando ele encontra o caminho, que é Cristo, há uma transformação na vida dele. E Jesus chamou esse caminho de o caminho estreito. Em Mateus 7, 13 a 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Como encontramos esse portão e a entrada para esse caminho estreito? Não é porque somos pessoas excepcionais ou fazendo algo que nos torna merecedor de encontrá-lo. É simplesmente porque Deus, em seu amor e misericórdia, coloca um desejo em nossos corações e nos atrai na direção certa. A partir do momento que vemos aquela porta estreita, existe algo que devemos fazer antes que podemos começar a andar pelo caminho estreito que leva à vida.
Paulo descreve isso perfeitamente em Filipenses, capítulo 3, 7 a 8, e diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo considera toda aquela vida dele de religião, de regras e rituais como esterco, a partir do momento, a partir do dia que ele conhece o caminho, que ele conhece a Cristo. Significa que temos que deixar para trás tudo o que Deus nos indica que nos impedirá de andar por esse caminho. Nossos próprios raciocínios, ideias, temos que deixar nossas crenças, temos que deixar também a nossa aposta nas nossas habilidades, os relacionamentos que nos impedem ir a esse caminho, o status, a honra, o orgulho. Esses têm que ser considerados como perda e lixo e deixados de lado fora do portão. Não há espaço para tudo isso no caminho estreito. Se pudermos abrir nossos olhos para ver como Paulo viu o valor do que é ganhar a Cristo, então podemos ver como é possível considerar todo o resto como perda. Tudo aquilo que ele achava que era tudo de valor, até os rituais, a sua religiosidade, ele considerou tudo esterco quando conheceu a Cristo. Agora podemos ver porque é chamado o caminho estreito. Há poucos que estão dispostos a realmente andar por esse caminho, porque desistir da nossa própria vontade realmente nos causa muito sofrimento, porque significa abandonar o nosso ego. Porém, andar no caminho estreito não é uma vida pesada, como muitos pensam. Na verdade, existe uma grande liberdade no caminho estreito. Jesus diz assim em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é então pesado nessa história toda? Pesado mesmo é carregar a cruz do nosso ego em nossas costas. Porque quando entramos no caminho de Cristo, nós ficamos livres desse peso que nós carregamos, dessa mentira e dessa ilusão, dessa escravidão e dessa necessidade de ser reconhecido pelos outros. Tudo isso nós ficamos livres, que é um peso que nós passamos na vida carregando nas costas. E muitas vezes, e muitas pessoas acabam morrendo sem saber que isso estava o tempo todo acontecendo. Este é o propósito de Deus para nós, que somos transformados e conformados à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29. O caminho é a vida que Jesus viveu. O caminho é Ele. O caminho é a imagem dEle. É Ele dentro de nós. É nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. E Paulo reforçou muito essa ideia. Então é que ele diz que imitem a mim, que já estou imitando Cristo. E não sou eu mais que vivo, Cristo é que vive em mim. Se seguirmos nele e vivermos a vida fazendo a vontade de Deus,
no lugar de fazer a nossa vontade, quando entrarmos no reino dos céus e o encontrarmos face a face, seremos como Ele e veremos como Ele é. 1 João 3, 2, 3. Ao olhar o discípulo, Deus enxerga Jesus e diz: em ti eu me agrado. O discípulo obedece a Deus não para ser salvo, mas por gratidão, porque ele já foi salvo. Deus abençoe a todos nós com a graça de entrarmos no verdadeiro caminho, que não é qualquer estrada, não é uma religião, é uma pessoa, é Cristo. Grande abraço no coração.